Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E que bom é ver a igreja presente agora de manhã aqui, não é verdade? Comunhão da igreja, a ceia do Senhor, comunhão de todos os irmãos, inclusive nossas crianças estão aí conosco nessa manhã, isso é muito bom. E nós vamos continuar agora pela manhã a nossa série de mensagens. Nós estamos numa série de mensagens que se chama Unidade, chamado e desafio da igreja. E todos os domingos pela manhã nós temos pregado e conversado sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, dentro dessa temática maior, que é a unidade, que é uma convocação de Deus para todos nós, que é um chamado de Deus para toda a igreja, mas também é um desafio nós vivermos, não é fácil. E a carta mostra para nós como a igreja de Corinto tinha esses desafios e como esses desafios nos alcançam hoje. No domingo passado nós pregamos sobre o capítulo 9, então naturalmente se espera que hoje nós chegássemos no 10, só que hoje eu vou pregar sobre o capítulo 11, e hoje à noite eu retornarei para o capítulo 10, tá bom? Então agora pela manhã eu vou dar um salto no texto e vou pregar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Eu sei que a casa está cheia hoje, e aí naturalmente tem uma movimentação maior. Sei também que alguns irmãos estão se acomodando, mas eu peço a você que gentilmente esteja atento nesse momento de palavra a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. E nós vamos aprender mais um pouco, ou rever, o que é a ceia do Senhor. Que momento é esse de memorial? Que espírito é esse que está no meio de nós, o espírito da comunhão? E o que é estar indigno, ou ceiar de modo indigno? Nós vamos conversar sobre isso nessa manhã. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz assim o texto da palavra do Senhor: Entretanto, nisto que vou dizer não vos elogio, pois suas reuniões vocês estão fazendo mal, mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu acredito nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar os outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa aonde possam comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor,
estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for pessoalmente, darei instruções a vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos e cremos que essa é a tua palavra. Nossa oração é, Senhor, assim como falou a igreja em Corinto, fale à igreja aqui em Vista Alegre nessa manhã. Nos instrui sobre a ceia, sobre a comunhão, sobre o memorial, e que nunca falte a unidade no meio da tua igreja. Nós oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele pode ser distribuído ou dividido em 3 grandes tomos. São 3 grandes assuntos que o apóstolo Paulo vai tratar em toda essa sessão. Do capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 34, nós vamos ver o apóstolo Paulo trabalhando 3 grandes assuntos. E devido também o texto ser muito longo, não daria para a gente falar versículo por versículo. Então eu vou aproveitar esses 3 assuntos e vou trabalhar dentro do grande guarda-chuva, que é a ceia do Senhor, que é o assunto principal. Nós vamos trabalhar esses 3 grandes assuntos. Mas para iniciar, nós precisamos recapitular toda a ênfase da carta. A carta está falando o tempo todo de unidade da igreja. No capítulo 1 ao capítulo 3 ou 4, nós vemos Paulo muito preocupado com os partidos que haviam dentro daquela igreja. E você já ouviu eu pregar sobre eles aqui. Havia os irmãos de Cefas ou Pedro, os irmãos de Paulo, os irmãos de Apolo, os irmãos que eram de Cristo. E a igreja estava dividida, faltava unidade, faltava comunhão no meio daquela igreja. E aí Paulo, no capítulo 5, 6, 7, vai trabalhar sobre moralidade, sobre casamento. No capítulo 8 ele fala sobre liberdade. No capítulo 9 ele fala sobre o apostolado. No capítulo 10 ele volta à liberdade. E no capítulo 11 ele fala de algumas coisas do culto. De agora em diante, do 11, 12, 13, 14, Paulo vai estar preocupado sobre a ordem de culto, a forma como eles cultuam. Tanto é que no início do capítulo 11, ele vai falar sobre o véu na cabeça da mulher, uma questão que mais à frente a gente vai poder trabalhar sobre isso. Mas hoje nós vamos falar propriamente da ceia do Senhor. E a primeira coisa que estava acontecendo, eu peço a sua atenção aqui em mim, é que havia nas casas lá de Corinto, que eram estilos de casas gregas, 2 espaços. Havia o triclínio, que era uma sala de jantar, uma sala pequena, voltada para o jantar da família, e havia o átrio, que era uma entrada da casa, um espaço, onde cerca de 50 pessoas poderiam se reunir ali. Era nesse tipo de casa que a igreja de Corinto se reunia para participar da ceia. Você bem sabe que nesse contexto não havia esses templos que nós temos hoje. Eles se reuniam em casas. Então, naturalmente e possivelmente, as casas que eles mais se reuniam eram casas de homens e mulheres abastados, cristãos convertidos, mas que tinham, digamos assim, mais dinheiro do que outros. E eram nessas casas que eles se reuniam. Só que começou a acontecer algumas coisas que nós precisamos prestar atenção aqui. Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 20, quando Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso, é esclarecido que todo domingo pela manhã eles ceiavam à mesa do Senhor. Todos os domingos. E aí a preocupação bíblica, até para você não ficar preocupado, não é sobre se nós temos que cear no primeiro domingo ou todo domingo. Essa não é a preocupação do texto. A preocupação do texto é que nós precisamos ceiar. Não pode faltar comunhão da ceia no meio da igreja. Só que essa ceia, no contexto da igreja primitiva, era uma ceia onde eles comiam, almoçavam, tomavam café da manhã junto. Não era só essa mesa que nós temos aqui. Hoje nós temos uma mesa voltada só para o memorial, o pão e o cálice. Não era assim que funcionava aqui no Novo Testamento. A mesa, um almoço, onde eles comiam juntos.
comiam pão, tomavam o seu vinho, e é muito interessante que a gente diz que o vinho não tinha álcool, e eles se embriagavam, né? O texto deixa claro que eles bebiam vinho com álcool, e eu já preguei isso alguns domingos atrás, lá no capítulo 8, esse assunto já está esclarecido. Mas nós vemos aqui, a primeira preocupação estavam à mesa para ceiar juntos, havia divisão no meio da igreja. Havia uma divisão, e a primeira divisão que havia no meio deles era a divisão social. Enquanto uns comiam, se empanturravam e até se embriagavam com muito vinho, outros, o que o texto está acontecendo? O que o texto está dizendo que acontecia? Outros passavam, o que acontecia, igreja? Outros passavam fome. A primeira coisa que nós estamos observando no texto da ceia do Senhor é que nós não podemos chegar à mesa do Senhor com divisão no meio da igreja. E a divisão que tinha aqui no meio da igreja era uma divisão social. Era uma divisão de classe social, de homens abastados, que comiam muito, aproveitavam com suas famílias, e outros que não tinham o que levar e por isso passavam fome. Paulo está dizendo que a desaprovação de Deus no meio daquela igreja é que eles chegavam pensando em ter comunhão com quem era parecido com eles. Olha só que interessante. Se você é uma classe social que eu, se você mora numa casa parecida com a minha, se você coloca um sapato parecido com o meu, se você coloca um relógio igual ao meu, então eu tenho um relacionamento com você, você é meu irmão. Agora, se você chegou aqui de ônibus, se você chegou aqui no 905, né? Tem uns que chegaram aqui de carro agora de manhã, outros vieram de Uber, com ar-condicionado, ainda colocou o Comfort, né? Para vir aquele ar-condicionado tranquilo. Mas tem alguém que pode ter chegado aqui de 905, como muitas vezes eu vim de 905. Quantas vezes eu já cheguei aqui quarta-feira para pregar, vindo de trem do centro da cidade, saltando na estação de Cordovil, orando para não ser assaltado, pegando 905. É ou não é assim? E saltava aqui com aquela mão já colando, com aquele ferro do 905, parece que está sujo a vida toda. E aí o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Aqueles que chegavam de carro sentavam aqui no lugar esquerdo, e aqueles que chegavam de ônibus e de transporte público do outro lado. E eles se dividiam de acordo com a classe social, com o poder econômico. E isso estava dividindo quem? Estava dividindo o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então Paulo começa a se preocupar que eles não estavam mais se reunindo para ter comunhão, eles estavam se reunindo para perceber quem era melhor, quem possuía mais, quem tinha mais poder aquisitivo. E aí eu trago essa reflexão para nós hoje aqui em Vista Alegre. Quais são os motivos de nós nos dividirmos no meio da igreja de Jesus? Porque aqui a classe social era o que estava dividindo a igreja. Aqui a classe social é o que estava fazendo eles serem pessoas diferentes. Um comia mais, outro comia menos. E aí eu pergunto para mim e para você, qual é o motivo de nós nos dividirmos hoje? Será que nós chegamos aqui na mesa do Senhor, na manhã de comunhão, e nós não estamos com o coração inteiro ou íntegro em comunhão com a igreja do Senhor? Em comunhão com os nossos irmãos? Será que nós estamos aqui nessa manhã e há no nosso coração, não a classe social, mas o motivo de eu não olhar para o meu irmão, de eu não falar com o meu irmão, de eu dividir com o meu irmão? Isso é um perigo no momento de cear. Nós não podemos achar que está tudo bem uma igreja dividida falar que pertence a um só corpo. Nós não podemos achar que está tudo bem nós nos dividirmos, seja por classe social, seja pela casa onde mora, ou seja por causa da opinião teológica, ideológica. E um perigo que a igreja brasileira tem vivido nos dias atuais são as ideologias lá do mundo que têm entrado dentro da igreja e nos dividido aqui dentro. Pastor Abimael falou muito bem, daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Natal. E as famílias estarão reunidas e alguém vai falar, e esse Lula, hein?
Alguém vai falar. Aí outro lado da mesa vai responder assim: e o teu Bolsonaro? Ou talvez a gente nem alcance isso, porque o Lula ou o Bolsonaro, na pessoa da família, nem vai para a casa do fulano, porque lá é muita perturbação. E as famílias estão sendo divididas por causa de homens que nem se portam com a gente, que nem conhecem a gente. Eu deixo de falar com meu pai, com meu tio, com meu avô, por pessoas que nunca me viu na vida. E isso vai entrando dentro da igreja e a gente não vai se apercebendo que eles aqui se dividiam por dinheiro e nós estamos nos dividindo por ideologia. Agora tem igreja de esquerda e tem igreja de direita, já repararam isso? Tem igreja que... E eu acho isso muito interessante, que tem uma igreja que sobe o político da direita. Aí a igreja da esquerda fala que isso é um absurdo. E no domingo seguinte chama o político da esquerda. Eu acho isso maravilhoso. Né? Não é verdade? Eu acho isso maravilhoso. Aí o movimento evangélico abraça fulano, o movimento evangélico abraça ciclano. E a gente está se dividindo e dividindo o reino por pautas que às vezes não são nossas. Pastor, mas pode ser que alguma pauta ideológica se pareça com a do reino? Claro, os bons valores talvez que a direita pregue estejam em consonância com a palavra de Deus. Mas também o cuidado com os pobres da esquerda está em consonância com a palavra de Deus. Se a gente quiser diminuir a palavra e o reino para caber numa ideologia, a gente vai fazer isso com muitas tesouras e com muitas navalhas. Mas se a gente entender que o reino e o corpo de Cristo é superior a qualquer ideologia humana, a gente vai entender que nós não somos cidadãos desse tempo e dessa era, e que nós temos que renovar o mundo pela renovação da palavra de Deus. O reino e a palavra está acima de qualquer ideologia. E aí uma hora eu vou pregar a palavra, o pessoal da direita vai falar, não concordo contigo. Outra hora eu vou pregar a palavra, o da esquerda vai falar que concorda. Outra hora eu vou falar que prega a palavra e os dois vão discordar de mim. Porque eu não estou nem a um lado nem do outro, eu estou aqui na vontade de Deus. Por que nós estamos nos dividindo hoje? É um alerta para nós que Paulo está nos dizendo. Porque eu estou contextualizando os pobres e os ricos. Não é isso que as ideologias falam? Um é do pobre, outro é do rico. Meu irmão e minha irmã, eu não estou condenando você a votar A, B ou C, até porque um princípio batista é a liberdade de consciência. O que eu estou trazendo aqui para você é que a igreja de Jesus não pode ser dividida por causa de homens. Quem morreu por nós foi o Senhor Jesus Cristo. É por Ele que vivemos, é por Ele que batalhamos, é por Ele que pregamos, é por Ele que ensinamos. E essa igreja só está de pé, não é por causa de leis humanas, porque é onde a igreja mais é perseguida, onde ela mais cresce. Pesquisa na internet aí, onde a igreja mais cresce no mundo. 2 países, a China e o Irã, onde a igreja mais é perseguida, é onde a igreja mais cresce. Como disse lá atrás os pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Toda vez que a igreja é perseguida, é vitimizada e tentam destruir a palavra de Deus à igreja, nós crescemos ainda mais, nós avançamos ainda mais, nós pregamos ainda mais e nada nem ninguém vai parar a igreja do Senhor. Oh, glória a Jesus por isso. Essa é a nossa bandeira. É por isso que nos reunimos como igreja. E nós temos que vigiar, irmãos, estar atentos para que nada possa nos dividir. E Paulo está falando aqui propriamente da riqueza e das comidas. O Paulo, ele é muito sutil nas palavras. Paulo é um pastor muito amável. Ele pergunta assim: você não tem casa não para comer? Sutil, né? Amoroso, suave. Você não tem onde comer não? Mas olha só que interessante, versículo 22, ele diz assim, olha que interessante. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e nada têm? Quando nós estamos tão centrados nas nossas necessidades e esquecemos da necessidade do nosso irmão, nós desprezamos a igreja de Deus.
Por isso nós não podemos nunca pensar que ajudar pobres, ajudar quem precisa, é coisa de ideologia. A igreja de Deus precisa colocar o pão na mesa de quem tem fome. Esse Natal nós não podemos esquecer daqueles que não têm ceia, das crianças que não têm roupa e não têm brinquedo. Nós não podemos ser uma igreja autocentrada. Ajudar quem precisa não é coisa de comunista, não é coisa de marxista. Como já disse Martin Luther King, os comunistas só existem no mundo porque a igreja não está cumprindo o seu papel. Quando nós abraçarmos os pobres dessa terra, quando nós colocarmos o pão na mesa de quem precisa, nós venceremos a guerra e nós vamos cumprir o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24 e 25. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Quando fizeste isso, Senhor? Quando fizemos a você? Quando vocês fizeram aos pequeninos. Nós não podemos, igreja de Vista Alegre, permitir que aqui no meio da igreja, principalmente nos irmãos da fé, pessoas passem necessidade. Pastor, então o Senhor tem que fazer alguma coisa. Então deixa eu te dar uma notícia: esse fazer alguma coisa é responsabilidade de todos nós. Se você souber de algum irmão que precisa, principalmente nesse final de ano, não deixe esse irmão passar necessidade. Ajude o seu irmão e não despreze a igreja de Deus. Você pode dizer amém por isso? Olha que palavra de vitória, né? Vitória para todos nós. E aí nós chegamos, até porque a hora avança, no segundo estágio desse texto sobre ceia. Do versículo 23 ao 26, Paulo vai repetir as palavras de Jesus. E Paulo recebeu da tradição dos outros apóstolos e ele entregou isso a toda a igreja. E ele está falando aqui algo que é muito importante para nós. Jesus está falando lá no versículo 24 e 25: isto é o meu corpo dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Agora o versículo 26 talvez seja um versículo chave: porque sempre que vocês comerem desse pão e sempre que beberem desse cálice, vão a morte do Senhor até que Ele venha. Preste atenção aqui em mim. A ceia é um momento onde nós apontamos para o passado com fé e nós apontamos para o futuro com esperança. A ceia é um momento de olhar para o passado com fé e de olhar para o futuro com esperança. Não foi Paulo que disse que dos três ficaram fé, esperança e amor, e o maior dos três era qual? O amor. Porque a fé sempre olha para o passado, a fé sempre olha para o que Deus fez, a fé sempre olha para o que Deus falou, a fé sempre olha para a palavra, disse, para as promessas que Deus fez. A fé fala da morte, do memorial. Quando nós chegamos aqui no memorial da mesa do Senhor, nós chegamos aqui com fé. Nós chegamos acreditando que aqui nessa comunhão, não nesse pão, não nesse cálice, mas nessa comunhão está o corpo de Cristo. Quando eu e você estamos juntos, cujo cabeça é Cristo Jesus, nós somos o corpo da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então neste memorial, para nós, não se transforma, mas manifesta na nossa comunhão, Jesus Cristo está. Então isso é fé, e isso nós precisamos fazer com fé, porque se nós chegarmos aqui nessa mesa, não, isso aqui vai ser só um café da manhã, meus irmãos. Isso aqui vai ser só mais um pedaço de pão, mais um pedaço de suco de uva, que a gente vai tomar aqui uns com os outros. Se não houver fé no nosso coração, se não houver memória no nosso coração, isso aqui não vai valer de nada. Mas agora tem uma vírgula aqui muito interessante: faz nós trazermos de volta. Já viu quando você está lá na sua casa, deitado, olhando para o nada, ou conversando com algum parente seu, e você lembra daquelas histórias de infância? É gostoso demais, não é? Ou quando você lembra a data do seu casamento, a primeira viagem em família,
as boas lembranças de vocês como família em casa, quando os seus filhos, os mais velhos aqui, ainda eram crianças. As boas memórias são trazidas para nós. O que a gente vê naquele momento? A gente revive aquele passado. Nós trazemos para o presente todas aquelas experiências do passado, tudo aquilo que nós vivemos, todas as experiências boas e negativas. Quando nós estamos na ceia do Senhor, nós revivemos a presença do Cristo. Nós revivemos tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele pregou, tudo aquilo que Ele transmitiu, está sendo revivido hoje. É por isso que a igreja, durante 2000 anos, não pode deixar de celebrar a ceia, fazer memória da morte. E a morte é algo muito interessante, porque, como disse Paulo em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então por que o Filho de Deus morreu, pastor? O Filho de Deus pecou? Ele errou? Não, ele morreu porque ele pagou o meu e o seu pecado. O salário dos nossos erros foram lançados sobre ele. Então nessa manhã nós estamos trazendo de volta essa memória. Nós estamos relembrando que o Filho de Deus morreu. E por que ele morreu, meus irmãos? Ele morreu no meu e no seu lugar, como nós cantamos aqui, para que nós hoje fôssemos justificados, fôssemos perdoados e tivéssemos comunhão com Deus Pai. Glória, pois, a esse Filho também. Oh, glórias a Jesus. Então a fé olha para o passado, para a morte como memória, e a esperança, pastor, a esperança olha para o futuro. Essa ceia também é celebrada com a esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nós fazemos essa ceia, e eu gostava muito de um pastor de uma Assembleia de Deus lá na Tijuca. Toda vez que ele celebrava a ceia, ele falava assim, eu gostava muito disso que ele dizia, que ele falava. Ele falava assim: nós hoje vamos celebrar a última ceia, porque pode ser que Jesus volte e a próxima ceia vai ser lá no céu. Aí ele falava assim: mas se não for a última, irmãos, é porque Deus não quis. E pode ser, irmãos, que agora seja a última ceia daqui dessa igreja. Pode ser que Cristo volte agora para buscar a sua igreja. E a minha pergunta para mim e para você é: os nossos corações estão preparados para isso? Você está aqui nessa manhã com essa expectativa de Jesus voltar? O teu coração nessa manhã está voltado com a esperança de que Ele venha? Porque este memorial aqui, que fala da morte, é o memorial que é celebrado todo mês aqui em Vista Alegre, para nós falarmos: Jesus Cristo vai voltar. Essa é a nossa esperança. O teu coração está preparado nessa manhã, irmãos? Paulo agora, ele saiu das questões da divisão da igreja, está centralizando o que é a ceia. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão preocupados em comer e beber, mas a ceia é fazer a memória da morte e ter a esperança de que Jesus Cristo voltará. Oh, glórias a Jesus. Então, meu irmão, quando você acordar domingo de manhã e você vestir aquela roupa bonita, pentear esse teu cabelo, tomar aquele bom banho, tomar aquele café da manhã com a sua família, chegar na escola bíblica dominical, vir para a ceia do Senhor, venha com expectativa no teu coração: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e eu vou morar com Ele no céu. Oh, glória a Deus. Ou então, meu irmão, eu e você vamos vir aqui para reclamar mais do mesmo, né, pastor Dumão? Vou eu lá para Vista Alegre de novo, o pastor Deison vai pregar, aquele ar-condicionado que não dá vazão, aquela igreja cheia. Ai, meu Deus, é o Ricardo de novo que vai dar aula. Caramba, meu Deus. Ricardo, estamos juntos, Ricardo. Sabe por que a gente vem para a igreja assim? Né, pastor Márcio? Não, pastor Márcio vai dar aula, eu vou lá. Se fosse o Ricardo, eu não ia, não. Tamo junto, Ricardo. Estou brincando, tá, Ricardo? Ricardo, no final do culto, vai pedir a carta. Estou brincando, Ricardo. Sabe por que a gente vem com a igreja assim? Que a gente se esqueceu que a gente pode estar celebrando a última ceia aqui nessa manhã. Essa esperança nos fugiu. Essa esperança foi embora do nosso coração e o nosso olhar está aqui nessa terra.
Mas disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se nós esperarmos somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa maior esperança, meus irmãos, não é reformar o prédio dessa igreja. A nossa maior esperança não é ter o microfone de última geração, ou o melhor ar-condicionado, ou expandir esse templo, ou comprar um espaço para um estacionamento. Tudo isso a gente sonha, a gente ora, a gente pede ao Senhor, mas a nossa maior esperança é isso tudo aqui ficar para trás. É Jesus Cristo voltar e a gente se encontrar lá na sala do trono, adorando eternamente. Oh, glória a Deus! Essa é a nossa maior esperança, irmãos. Aí lá não precisa de ar-condicionado, lá não precisa de som, porque nós vamos estar na sala do trono, adorando a Deus eternamente. Oh, glória a Jesus! Essa é a esperança que está viva no teu coração, meu irmão. Você pode dizer um amém aí bem forte? Por isso que eu gosto das crianças aqui no templo, porque elas falam com vontade. Amém. Irmãos, nós vamos para a terceira e última parte dessa palavra, do memorial. Quando estava ficando bom, o Paulo aperta de novo. Quando estava ficando, Jesus vai voltar, o Paulo, deixa eu lembrar aqui vocês uma coisa. Versículo 27. Mas isso também é motivo de dúvida, é por isso que a gente fala que essa manhã é uma manhã de doutrina. A gente vai tentar elucidar algumas coisas aqui, esclarecer algumas coisas aqui. Olha, vai lá comigo, não se distraia não. É o terceiro e último ponto. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente será culpado. Paulo não está dizendo, preste atenção, que quem é indigno não pode comer. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Paulo não está dizendo, quem é indigno não coma. Sabe por quê? Quem é digno aqui nessa manhã? Quem é digno de ter comunhão com o Senhor? Quem é santo aqui nessa manhã que não tenha sido santificado pelo Senhor, justificado pelo Senhor? Quem em sua natureza é muito digno? Tem alguém aqui? Então não é sobre a minha dignidade, é a forma como eu participo da ceia. Pastor, mas eu estou em pecado. Espera aí, calma aí. Como assim você está em pecado? Que pecado é esse que você está? Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós estamos justificados em Cristo. Quem está em Cristo não está mais em pecado. Quem está em Cristo peca, erra, porque está no processo da santificação, mas não está mais debaixo da maldição do pecado. Não é isso que Paulo nos ensina? Nós estamos agora escravos de Cristo. Então tem gente que chega aqui e fala assim, pastor, ontem eu estava assistindo o jogo do Flamengo, 3-0 o Mengão, e eu xinguei na hora que saiu o gol. Não posso mais tomar ceia. Bem, deveria ter xingado? Claro que não, óbvio que não. Errou. Mas isso te deixa indigno. Meu irmão, se você for por aí, ninguém vai tomar ceia. Não, pastor, o senhor não sabe. Ontem eu estava assistindo lá alguma coisa na televisão, apareceu uma cena de nudez lá, minha mente pecou. Eu sou indigno. Você errou? Errou. Peça perdão ao Senhor e o Senhor vai te perdoar. Então não é sobre eu ser digno ou não, é sobre participar indignamente. Preste atenção nisso. Então, pastor, como que eu participo indignamente? Quando Paulo está deixando claro, a gente precisa estar atento quando a gente lê o texto. Olha o que ele fala aqui, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação.
Quem come e bebe com divisão no coração. É isso que ele está pregando no contexto. Ele está falando da divisão da igreja. Ele está falando que tem gente que chega aqui sem falar com o irmão. Ele está falando que tem gente que chega aqui na ceia do Senhor se achando melhor que o irmão, brigando, falando mal, dividindo a igreja. Esse não discerne a comunhão do corpo. O que é tomar a ceia indignamente? É eu não ter comunhão com Cristo e com meu irmão. É isso que Paulo está falando. A coisa é séria, mas não é como a gente interpreta muitas vezes. Paulo está dizendo que eu tenho que discernir o corpo, a comunhão, e entender que momento é esse, que é o momento de toda a igreja, de eu estar junto com meu irmão e de eu não dividir com meu irmão. Tanto é verdade, volta no 19 aí, coloca o 19 para a gente. Olha o que ele vai falar no 19. Pois é necessário que para que vocês são aprovados. E a gente pensa que Paulo está elogiando a divisão porque um grupo está certo, o outro está errado. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que quando a divisão, um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro, e um grupo não quer dividir, é esse que não quer dividir que é o aprovado. Oh, glória a Deus! Não é que um vai para um lado é certo, o outro vai para o outro lado está errado. Não, quem luta pela unidade da igreja está sendo aprovado, está discernindo o corpo de Cristo, está entendendo o que é a ceia do Senhor. Quem luta pela unidade é esse que é aprovado pelo Senhor. Oh, glórias a Deus! Nós precisamos prestar atenção no que lemos. Precisamos discernir o que o texto está falando no seu contexto, ou nós vamos arrancar e inventar qualquer coisa. O que Paulo está dizendo não é que eu e você somos ou não dignos, porque nós só estamos aqui nessa manhã por causa do sangue de Jesus, por causa da graça, meu irmão. Todos nós estamos aqui, vamos participar da mesa pela graça do nosso Senhor, pela morte e ressurreição do nosso Senhor. Agora, se eu não discerno esse sacrifício, se eu não entendo o que é o seu corpo, e que o seu corpo é a igreja, e que faz parte da igreja aquele irmão que eu não gosto, eu estou tomando para minha condenação. É falta de unidade. Falta de unidade. A carta está falando de unidade o tempo todo, meus irmãos. A carta está trabalhando a comunhão dos santos o tempo todo. Se eu chego aqui nessa manhã com um espírito faccioso, com um espírito de briga, ou se eu chego aqui nessa manhã, Jesus disse assim: quando você for apresentar a tua oferta no altar, se você tem alguma coisa mal resolvida com o pastor Abimael, vai lá no pastor Abimael, se resolve com ele, então depois entrega a sua oferta no altar. Sabe por que nós estamos levando condenação na nossa vida? Porque nós não entendemos o que é o corpo de Cristo. E nós estamos tentando dividir esse corpo. Ah, Senhor, nos faz alcançar unidade. Ah, Senhor, desperta cada um de nós para ser um só corpo, uma só igreja. Você pode dizer amém aí nessa manhã? Fica feliz comigo aí que Jesus está falando com a gente. E eu nessa manhã, obviamente, não estou justificando alguém cometer pecado e tomar ceia. Não, o pastor falou que eu posso fazer qualquer pecado e isso é que está tudo bem. Não, eu só estou explicando o que o texto está dizendo. Eu não estou falando que está tudo bem pecar. Em nome de Jesus, irmãos. Tá? Vamos lá. E olha o que acontece. Versículo 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Dormir é o mesmo que morrer, tá, irmãos? E vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha aqui, vem aqui comigo. Paulo está dizendo que tem crente fraco na fé. Sabe por quê? Por que o crente é fraco na fé? Porque não discerne a comunhão, não vive em comunhão, não tem unidade com a igreja de Cristo. Vem aqui em mim. Eu vou sair dessa igreja, pastor Abimael. Por quê? Ah, o pastor Abimael não gosta de mim, ele nunca fala meu nome lá no púlpito. Pastor Márcio dá aula, nunca trouxe um bolo para mim, pastor Márcio, lá na EBD. Está aqui na frente, pastor, eu cito mesmo. É o segredo de sentar lá atrás.
crente fraco só existe porque ele não entendeu, não é sobre o pastor, ou sobre visão de igreja. O crente fraco só existe porque ele está sendo disciplinado pelo Senhor, porque ele não entendeu o que é a comunhão da igreja. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra que está dizendo. O crente fraco, sabe aquele crente que você quase tem que arrastar, amarra a perna dele e traz para a igreja? Vamos lá, meu irmão. Aí vem um domingo, aí chega aqui, não gostei daquele louvor daquele cabeludo. Aquele cabeludo, quando faz assim. Essa manhã então ele tem uma guitarra diferente, estava vendo a guitarra dele. Aí tem uma menina que fica aqui no meio que dá pulo. A gente não era batista, esse negócio de pular com violão agora. Não gostei, vou mudar de igreja. Aí vem aqui quarta-feira, a menina do violão não está aqui. Aí qual é o problema? O problema é do irmão João Marcos, que está com a inteligência artificial tocando para ele no teclado, né, João? Que aquele computador ali não me engana, não. O incircunciso hoje me deu bom dia e veio falar de Flamengo. É ou não é? Não, você é circuncidado em Cristo, estou brincando. Amém ou não amém? Mas Flamengo eu estou orando ainda. Pastor, bom dia. E o Flamengo ontem? Falei, vai orar, meu irmão. Não chega dia 29 que eu vou ter que aturar vocês. Está comemorando, né, Rodrigo? Eu botei lá na inteligência artificial que eu tenho. Qual vai ser o resultado? Aí apareceu um time de verde levantando uma taça. Será que é profecia do chat? Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Voltado aqui no texto. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. O crente fraco não existe porque a projeção deu problema, né, Maria? Maria veio falar hoje, pastor, a projeção deu problema, está menor lá. Eu falei, vai com o que tem. O crente fraco não está aqui porque a projeção deu problema. O crente fraco não está aqui porque o pastor prega mal, ou o garoto ali, o irmão, né, na verdade, toca com cabelo grande. O crente fraco existe porque ele não entendeu que isso aqui é comunhão, e que na comunhão vão haver pessoas que são diferentes de mim. Vão haver pessoas que vão discordar e concordar comigo. E não pense vocês que eu, por ser pastor dessa igreja, não concordo e discordo com um monte aqui. Eu converso muito com a liderança. Se tem um grupo que Deus me confiou para discipular, são os dessa igreja. Eu tenho responsabilidade espiritual de discipulá-los. Mas não pense vocês que a gente concorda o tempo todo. Concorda, discorda, volta atrás, repensa, conversa de novo. E isso é o corpo. Isso é a comunhão, isso é a igreja de Jesus, porque nós não estamos aqui porque as cores das paredes são do nosso agrado, nós estamos aqui porque esse é o corpo de Cristo, e há muitos fracos, doentes, e muitos que já dormiram, porque estão participando da ceia com briga, com facção, com divisão no coração. E aí é por isso que tem crente fraco, meu irmão. Tem crente fraco, segundo as Escrituras, muitos fracos e doentes, não é porque o pastor não foi visitar, não é porque o diácono não ligou, não é porque o líder não procurou saber, é porque ele não sabe o que é a igreja de Jesus. É porque ele participa da ceia indignamente. A palavra está nos alertando isso nessa manhã. Então, pastor, o que eu posso fazer? Discina, pois, o corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então participe da mesa do Senhor. O que é discernir? É saber que nessa manhã essa mesa é a comunhão do meu irmão comigo, é a comunhão de todos nós. Nós somos um corpo só. Nós somos o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glórias a Deus por isso. Uma hora concorda, outra hora discorda, outra hora está junto, outra hora é melhor dar uma afastada, igual diz Eclesiastes. Mas acima de tudo, nós somos uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só povo. E quem é o dono da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Quem guia a igreja? Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória a Deus por isso. E aí, irmãos, não vão haver fracos e doentes no nosso meio, espiritualmente falando. Obviamente nós não estamos falando das doenças físicas, estamos falando de questões espirituais. Mas Paulo fala uma coisa muito interessante antes de encerrar, versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em quê? Em condenação. A divisão, meu irmão. A condenação está associada à divisão da igreja. Olha o contexto. Olha o que o texto está dizendo. Olha o pensamento paulino. É só a gente prestar atenção no que estamos lendo. O que o texto está dizendo? Que quando eu não estou no corpo, eu estou dividindo. E aí, olha só que interessante. Deus permite, vem aqui comigo, presta atenção que eu já estou terminando. Deus permite que hajam fracos e doentes no nosso meio espiritualmente falando, porque Ele está corrigindo essas pessoas. Não sou eu que estou falando, é o texto. E essas pessoas estão sendo corrigidas, disciplinadas por Deus. Para quê? Para que elas não sejam condenadas com o mundo. E aí ele encerra dizendo assim: João, me ajuda aqui com a inteligência. Sua, no caso. Olha o que o texto vai terminar dizendo. Por isso, quando vocês se reunirem à mesa do Senhor, espera o teu irmão, espera ele, e participem vocês dois juntos. Não deixe que os times de futebol, a cidade onde mora, meu irmão aqui é de São João de Meriti, terra da minha esposa. Deus é fiel. Amém. São João é uma benção, cara. Quem não conhece o João, ele faz essa piada o tempo todo, irmãos. Que ele mora em São João. São João é muito difícil, né, irmão? É uma benção, né? Deve estar mais calmo que o Rio. Ultimamente. Não permita que você chegue aqui nesse lugar nessa manhã, se dividindo por ideologia, por classe social, por bandeira de futebol, ou seja, do que for, porque isso nos leva à condenação. Isso é não discernir a comunhão dos santos. Quando eu venho a essa mesa em memória da morte de Cristo e com a esperança de que Ele volte para nos buscar, essa memória e essa esperança tem que estar alicerçada, olha o que Paulo vai dizer: fé, esperança e amor. E o maior dos três é quem? A memória com fé, a esperança da ressurreição ou da volta de Jesus, tudo com base no amor cristão. Oh, glória a Jesus! Oh, glória ao Senhor! Que possamos nos amar, irmãos. E é fácil, pastor? Não, não é fácil. É difícil, eu sei. É difícil. E tem hora que às vezes amar é fazer igual a Eclesiastes, ou igual Abraão e Ló. Vai um para um caminho, vai outro para outro. Às vezes amar é respeitar, deixando o irmão quieto, não debatendo, não discordando. Às vezes amar é isso. Amar não é concordar sempre. Por favor, preste atenção, a gente já vai cear agora. Já vai terminar o culto. A gente vai cear, nós vamos para as nossas casas. Amar não é gostar, você sabia disso? Quer ver só? Vamos fazer um exercício aqui. Jesus amou a todos? Sim ou não? Sim. Jesus gostava de todo mundo? Teve uma turma aí que ele chamou de raça de víbora. Teve uma turma que ele falou assim: vocês estão indo para o inferno e estão levando gente com vocês. Amar não necessariamente é gostar. Amar às vezes é corrigir. Quem é pai aqui, corrige, chama atenção. Amar às vezes é falar assim: eu discordo desse irmão, então ele vai para lá, eu venho para cá. Mas amar é entender que apesar das nossas diferenças, todos nós somos igreja. Amar é entender que apesar de às vezes é melhor que ele fique lá e eu aqui nesse banco, eu não posso desejar mal para esse irmão. Eu não posso plantar o mal sobre a vida dele.
Eu não posso querer destruir a vida dele. Eu tenho que dizer: Senhor, abençoa o meu irmão. Orar pelo que persegue, abençoar quem nos difama. Foi isso que Jesus nos ensinou. Amar não é fácil, mas amar é discernir o corpo de Cristo Jesus, é discernir a comunhão dos santos.